Olá, meu nome é Yara Letícia, sou aluna do segundo ano técnico em administração da Escola Isaías Gonçalves Damasceno e juntamente com minha colega Brena Rodrigues vamos falar sobre a mulher na vida política e cultural das civilizações antigas. Desde os primórdios da civilização grega, eram os homens que conduziam predominantemente as ações políticas e militares. Nisso, as mulheres não tinham lugar de fala. Porém, nos fins do século XIX e no início do século XX, com a queda do patriarcado, algumas coisas mudaram. Não que o machismo tenha acabado, ele continua presente em meio ao nosso dia a dia. A violência doméstica ainda é constante. Ainda assim, muitas conquistas foram alcançadas com bastante luta e garra. Hoje, vamos viajar um pouco sobre a realidade de muitas mulheres nessas civilizações antigas. Mulheres na Grécia. A democracia ateniense não permitia escravos, crianças e nem mesmo mulheres e estrangeiros participarem de decisões políticas, excluindo 90% da população da cidade. As mulheres atenienses não eram permitidas participarem de debates políticos, somente a frequentar festas religiosas e oráculos. Também não lhe eram permitidas terem propriedades ou administrar qualquer negócio, sendo sempre conduzidas por seus maridos e parentes próximos. Além do que, as mulheres casadas precisavam usar véus para saírem na rua, sempre acompanhadas e proibidas de se comunicarem com qualquer pessoa. Fora de casa, nenhuma atividade era oferecida a uma dama grega de boa família, a não ser que fosse pobre e precisasse de um emprego assalariado. Mulheres na Mesopotâmia. A diferença social na civilização era perceptível pelas vestes das mulheres, vestidos longos e véus cobrindo o rosto. Apenas escravas, criados e prostitutas podiam mostrar seus rostos, ou melhor, eram proibidas de cobri-los, sendo até mesmo punidas se os fizessem. As únicas opções para as mulheres eram casar-se ou tornar-se com sacerdotisas e concubinas. Antes da antiguidade, as mulheres recebiam um lugar de prestígio por serem geradoras de filhos. Mulheres no Egito. As mulheres egípcias se casavam por volta dos seus 12 anos, tendo o casamento como evento principal em sua vida. Mais diferente das mulheres da Grécia, as mulheres no Egito tinham alguns direitos especiais, mas ainda assim era o homem quem comandava. O dever da mulher era cuidar de todos à sua volta, como maridos, filhos e até servos. Ainda assim, elas podiam ter propriedades, o que muitas mulheres de outras regiões na época não podiam, além de receber remuneração e ir a tribunais. Outras coisas que diferenciam as mulheres egípcias de outras é que seus bens continuavam seus, mesmo com a presença de um marido, podendo até assumir seu papel como mandante em sua ausência. Mulheres na África. Na história das mulheres africanas, temos rainhas guerreiras e líderes religiosos que foram de grande importância para a conquista do poder, até hoje sendo conhecidas como perigosas, lutando por liberdade sexual e controle socioeconômico. O ano era 60 ou 61. Apenas 17 anos antes, os romanos tinham chegado à Grã-Bretanha, ocupando o território povoado por tribos celtas. Eles ocupavam as aldeias existentes e permitiam que seus líderes permanecessem no poder, desde que aceitassem Nero como imperador e pagassem impostos. Era esse o caso da tribo dos Essenos. Os Essenos viviam no noroeste da ilha. Seu rei, Prasutagus, temia pelo futuro da família após sua morte, e em testamento propôs uma solução conciliatória. Metade do reino ficaria para sua mulher, Boadicea, e as 2 filhas, e a outra metade seria de Roma. Mas os conquistadores romanos resolveram ficar com o reino todo. Diante da resistência dos Essenos, invadiram a aldeia, açoitaram a rainha e estupraram suas 2 filhas, de 10 e 12 anos. Boadicea, humilhada, se reuniu com as tribos vizinhas, também insatisfeitas com o domínio romano, e logo um exército de 100.000 bretões estava marchando em direção à capital da Britânia. Os bretões passaram a ser cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Roma controlava seu dinheiro, terras, armas e liberdade. Boadicea era apenas a rainha de uma tribo celta em um canto da Grã-Bretanha. Mas, após a morte de seu marido e de ver sua tribo ser invadida, suas terras tomadas e testemunhar o estupro de suas filhas, ela entrou para a história.
Liderou a maior revolta contra os romanos em 400 anos de domínio da Britânia. A rainha furiosa colocou abaixo 3 das mais importantes cidades da ilha, incluindo Londres, e massacrou 70.000 romanos. Ainda fez o imperador Nero considerar a possibilidade de recolher as tropas e desistir da região. Boadicea era alta, terrível de olhar. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançavam seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste multicolorida e um casaco grosso, preso por um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos os que olhassem para ela. Enheduanna era filha de um dos primeiros líderes a fundar o império na civilização mesopotâmica. Nascida provavelmente em 2300 a.C., a autora deixou como legado mais de 30 obras literárias. É considerada como a primeira escritora do mundo, por ter suas obras atribuídas a ela mesma, já que constantemente assinava em seus trabalhos, diferente de muitos escritores na época. Consta também que foi a primeira mulher a receber um título de uma personalidade importante na política. Enheduanna tem seu nome atribuído a 42 hinos e 37 placas de argila encontradas em seu nome. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade. Esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana. Ela foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., pertencendo à dinastia Ptolomaica, a qual se estabeleceu no poder de Alexandre o Grande. Cleópatra ficou conhecida por ser dotada de uma personalidade forte, por ser muito influente. Ea-Santewa foi rainha-mãe de Exissu no Império Axante, atual Ganá. Liderou a rebelião conhecida como a Guerra do Trono de Ouro contra os colonizadores britânicos. A guerra teve início no ano de 1900 e durou cerca de 7 meses. Assim como outros líderes, Ea-Santewa acabou sendo capturada pelos britânicos e exilada nas ilhas de Seychelles, onde morreu 20 anos depois. Alguns estudos sugerem que a rainha tenha se entregado para que as vidas de sua filha e de sua neta, que estavam mantidas como reféns, fossem poupadas. O sonho de Ea-Santewa de ver Axante livre das ameaças estrangeiras acabou se concretizando em 1957, quando Ganá se libertou dos colonizadores e conquistou a independência. Na segunda metade do século XX, Ea-Santewa se tornou inspiração para movimentos de luta anti-imperialistas e para organizações de movimentos feministas africanos. Reconhecida como uma heroína nacional, ela dá nome a uma escola de ensino médio para meninas, inaugurada em 1960 na cidade de Kumasi, antiga capital do Império de Axante. Em 2.600 anos após a guerra contra os britânicos, um museu dedicado à soberana foi inaugurado no vilarejo de Kwaso, próximo à cidade de Exissu. Esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado. Em última análise, continuar a questionar e aprender é a única forma de elevar as vozes tradicionalmente excluídas da história. Todas aquelas mulheres cujos nomes podem não ter sido gravados, mas conduziram o mundo para o que é hoje. Até que possamos preencher esses buracos maciços na história, essa narrativa nunca mudará. Tem que botar na boca? Maria tinha 14 anos quando engravidou. É? Sabia não, adoro. Deus tava... Ei, mano!